Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, hoje nós teremos a palestra da doutora Kátia Cavalcante, que ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, do campus universitário Senador Arthur Vigílio Filho, lá de Manaus. E ela é também coordenadora adjunta dos programas profissionais da área das ciências ambientais pela CAPES. Então, hoje a professora Kátia, ela vai proferir uma palestra para a gente, falando sobre muitas dúvidas, né? Tentando esclarecer muitas dúvidas que nós temos aí relacionados, principalmente essa questão da produção técnica, né? Das dissertações que vocês irão desenvolver. Então, o título da palestra dela é a pós-graduação profissional nas ciências ambientais. Então, eu passo a palavra para a professora Kátia. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu peço mais uma vez desculpa pelo ocorrido na semana passada, né, porque a gente tinha se programado tudo para acontecer no dia 8, mas assim, infelizmente, né, foram questões que estão acima do nosso gerenciamento, né, deixaram só um processo de ansiedade muito grande, mas ainda bem que a gente conseguiu resolver e agendar para essa semana. Bom, a ideia é que eu vou fazer algumas apresentações, mas que a gente tire esse rótulo, né, de palestra, porque palestra parece aquela coisa que está lá em cima, e aí a gente não conversa, né, eu acho que é muito mais uma conversa para esclarecer alguns pontos que a gente possa ter, dada aí a nossa experiência, dada a nossa atuação junto à coordenação da área das ciências ambientais, junto com o professor Carlos Sampaio, e o nosso colega Valdir, que esteve recentemente aí com vocês, uma solenidade de apresentação de aula inaugural dos cursos, né? E aí eu trazer um pouco dessa experiência, nessa conversa, né, situando um pouco o que são as ciências ambientais, situando o trauma, né, dos programas profissionais, que é o produto técnico tecnológico, dando um panorama deles, né, em relação ao Brasil, e depois a gente bate mais uma bola mais afim, mais assim, mas eu tenho isso, como é que eu posso colocar isso? Vocês vão ver que, na verdade, não é um bicho de sete cabeças, o produto técnico tecnológico é resultado muito mais, né, de uma ação, de uma demanda que você identifica na sua área de atuação, né? Ele não pode, e aí sim, talvez a gente possa melindrar alguns sentimentos, ele não pode ser, porque eu quero, né? Ele tem que ter toda uma justificativa para a sua criação, para poder depois ele ter essa capacidade da replicação e da própria aplicabilidade, tá bom? Obrigada, então, dando assim isso, agradeço mais uma vez o convite aí do Jackson, da Magda, e de todos vocês aí da UFRJ, aí no campus de Macaé, tá bom? Vamos testar agora, hein? Passou? Eu precisava só de um retorno. Bom, acredito que tenha passado, né? Sim, bom, passou. Tá bom. Então, para a gente falar, né, das ciências ambientais, a gente tem que lembrar dessa nossa natureza interdisciplinar das ciências ambientais. Porque se a gente fica procurando dentro, né, das grades, das disciplinas, quando a gente olha para a questão acadêmica, as ciências ambientais elas não vão aparecer como uma disciplina, né? E sim como um conjunto dessas disciplinas, né? Com uma pesquisa que tem uma atuação e ela deve ser sempre contextualizada, né? Ela deve estar sempre muito bem embasada por que você esteja fazendo esse tipo de trabalho e onde você estaria desenvolvendo esse seu melhor trabalho. As ciências ambientais, elas se colocam no limiar dessa fronteira, né, como das grandes áreas do conhecimento. Ela traz, né, quando a gente olha o conjunto das ciências ambientais, ou das ciências do conhecimento como um todo, você tem as exatas, da terra, biológica, e as ciências ambientais, ela está nessa fronteira, ela está dialogando com todas essas ciências, né, gerando conhecimento, você percebendo que as ciências da terra têm a ver com as ciências ambientais, as ciências sociais têm a ver com as ciências ambientais, ou seja, ela permeia todo esse universo da questão do nosso conhecimento.
O conhecimento de várias dessas áreas, portanto, são fundamentais para responder às nossas questões. Então, da área da saúde, da área das ciências sociais aplicadas, seja o direito, seja a questão da economia ou da administração, seja a parte mais voltada para as ciências exatas, as engenharias, ou seja, todas elas, esse conhecimento, eles são preponderantes para que a gente consiga responder, né, e buscar soluções aí para essas nossas questões que afetam o nosso mundo do ponto de vista das questões ambientais, tá bom? Dando um panorama para vocês, né, a área das ciências ambientais é a 49, né, a gente diz que a área 49, ela está nesse escopo das 51 áreas de avaliação da CAPES. Nós fomos criados em 2011, né, em decorrência dos programas da área interdisciplinar, sobretudo numa área que é considerada a área de meio ambiente e agrárias, né, nós estávamos, se entendia que nós estávamos muito mais voltados, muito mais próximos dessa área agrária, e aí depois de uma discussão, né, de um desenvolvimento, de uma compreensão, de uma evolução, em 2011, então é criada a área das ciências ambientais, na 49ª área da CAPES. A gente, o objetivo maior, né, dessa necessidade, quando eles começam a discutir lá atrás, foi abordar os desafios, né, considerados, né, dessa ação dos sistemas antrópicos e dos sistemas naturais, né, que estavam em processos, digamos, crescentes no mundo como um todo, e aí a gente precisava dar respostas, né, principalmente a CAPES precisava dar respostas para que a gente pudesse, então, ter uma compreensão maior dessa área específica de atuação. Nós atuamos em 4 blocos, né, que a gente chama de 4 blocos temáticos, onde são desenvolvidos vários trabalhos de várias linhas dos vários programas que compõem a área, né? Nós temos, então, os temas-chave, que é o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, uma área de formação e atuação, então, de ciências políticas, economia, sociologia e história. Nós temos aí agregado 41% dos programas dentro dessa área, da área 1, né? Na área 2, cujo o foco é trabalhar as questões dos recursos naturais, aí com as áreas mais próximas da ciência, as ciências biológicas e ecologia, nós temos 37 programas dentro atuante dessa área nas ciências ambientais. A área 3, políticas públicas ambientais e a gestão e o planejamento, né, que trata aí do planejamento urbano regional, da arquitetura, da geografia, da administração, temos 50% dos programas agregados a essa linha. Vocês podem estar perguntando, mas o programa é só direcionado nesse? Ele pode estar com uma atuação em outra área? Sim, ele também pode ter, mas esse valor que a gente está dando do percentual é a área maior de concentração dele, é a área onde ele se torna mais forte, ok? Bom, temos ainda o 4º tema, que são tecnologias, modelagens e geoprocessamento, né? Que vai envolver mais aí as áreas de conhecimento da engenharia civil, da ambiental e da química, e os próprios modelos de geoprocessamento que estão aí nesses cursos que estão sendo criados no Brasil. Nós temos aí em torno dessa área 57 dos programas de pós-graduação. Vocês podem estar se perguntando, mas são todos profissionais? Não, esse quadro, ele abrange tanto os programas acadêmicos como os programas profissionais. Aqui nós temos um total, né, que são hoje os programas da área como um todo, são 138 programas, em 180 cursos, né, esses dados são os dados mais recentes que nós temos da CAPES, eles ainda não fizeram o cômputo geral dos dados de 2003, estão fechando esses dados, mas é só para vocês terem uma noção dessa evolução, né, de 2013 até 2022, ou seja, uma linha quase que crescente aí em termos de programas que vem se colocando cada vez mais para essa discussão. Temos também aqui nesse código de barra horizontal, vocês podem perceber que nós temos uma concentração dos programas na região sudeste, né?
na região Nordeste, em 32, no Sul, em 30, e aí nós temos, vai descendo um pouco para a região Centro-Oeste, 18, e na região Norte, somente 16 programas que tratam das ciências, da temática das ciências ambientais. E aí né, a nossa perspectiva é que a gente consiga aumentar isso muito mais, porque a região Norte é a região aí que concentra um bioma extremamente rico na sua biodiversidade, a questão dos recursos hídricos, ou seja, possui uma riqueza e que precisa ainda ser cada vez mais estudada para ser compreendida pelo homem como um todo. Temos agora, né, um panorama muito mais voltado para as ciências, para os programas profissionais da área das ciências ambientais. Nós somos, ao total, 32 programas, com 33 cursos, né? Temos aí uma concentração desses programas, mantendo a linha do quadro anterior, do slide anterior, a região Sudeste, com 16. Vocês podem perceber que na região Centro-Oeste nós temos um programa profissional. Na região Norte nós temos 3 programas profissionais, houve uma inversão entre a região Norte e a região Centro-Oeste. No Sul nós temos 4 e no Nordeste 8 programas. Então, ainda há uma concentração muito grande aí na região Sudeste, e é claro que a gente precisa ampliar essa discussão para as demais regiões do país em relação ao que sejam os mestrados profissionais, né? E aí, essa é uma das metas que a gente está nessa gestão aí a trabalhar em relação à amplitude e ampliação da concepção dos mestrados profissionais. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando, e o que é, né? O que são esses programas profissionais? Por que eles são importantes, né? É uma modalidade da pós-graduação voltada a uma capacitação especificamente para profissionais, né, das diversas áreas do conhecimento. Tem como objetivo maior a contribuição do setor produtivo, né, em agregar um nível maior de competitividade e produtividade de empresas e organizações. Vocês podem estar se perguntando, uai, mas é só para esse tipo de setor, é só para o setor da indústria? Não necessariamente, né? Entendendo que outros setores, por exemplo, o setor de ensino, né, o setor de saúde, ele também tem um diferencial nessa produção, nessa competitividade, nessa produtividade em termos de metodologias, né, ou de procedimentos, de soluções de problemas que são inerentes a essas áreas, né. Esses programas profissionais, eles devem, né, apresentar uma estrutura curricular que enfatize a articulação desse conhecimento atualizado, que vem da academia, o domínio de metodologias pertinentes à aplicação orientada para o campo da atuação profissional. E aí, talvez, né, muito talvez, é que a gente precisa começar o processo de desagregação. Por quê? Porque a maioria do corpo docente, ele é formado, né, vou chamar nos preceitos ou nos procedimentos da academia voltada para os mestrados acadêmicos. E esse descolar, né, essa visão de que os processos metodológicos, né, as teorias, os métodos, eles também podem ser aplicados para um mestrado profissional, só que talvez não com todo aquele processo demorado. Eles precisam ser revistos e adequados a essas novas situações, né? Talvez aí esteja o grande processo de ansiedade, o grande processo de programas, de professores que estão no acadêmico e que levam um tempo, né, de maturação para compreender essa ação dos mestrados profissionais. Os programas profissionais na área das ciências ambientais, eles têm, né, uma discussão voltada lá à pesquisa e desenvolvimento. Busca-se com isso, né, capacitar esses profissionais com habilidade de conhecimento especializado, de modo que ele possa impulsionar a inovação de bens e serviços dentro da sua área de atuação e a aplicação de novas tecnologias, né, socioambientais. E aí você pode dizer assim, mas em todas as áreas? Sim, por que não?
né? Por que não que eu não consiga resolver pegar e aí é por isso que entra a questão da replicabilidade, né? Quando a gente pensa num produto, um determinado produto é estabelecido ou proposto para uma determinada situação. Mas você pode reflexionar em cima desse produto e ver se esse produto você não consegue replicar e adequá-lo a uma outra situação. Então, essa talvez seja a facilidade, essa talvez seja o grande diferencial em relação à questão dos produtos técnicos tecnológicos, né? Eles não são produtos estanques que vão ficar nas suas prateleiras, eles ganham vida a partir do momento que eles são aplicados, a partir do momento que eles são executados para além da defesa, né? O aluno, ele ao defender o seu mestrado, ele propõe aquele produto técnico-tecnológico num processo de pressão, né? Mas esse produto, ele vai acabar dando resultados, ele vai acabar interagindo nessa questão da sua aplicabilidade, né, na questão do seu contexto, muito mais quando ele reaplicar novamente, mas sem a pressão do processo da capacitação, né? Quando ele, com outro olhar, né, em outro estado emocional, ele consegue aplicar, ele consegue ver melhorias que ele pode fazer naquele produto, ou seja, o produto técnico-tecnológico não é, em si só, uma coisa acabada quando ele faz a defesa. Ele é algo dinâmico, ele é algo que, ao ser aplicado ou replicado, ele ganha uma outra proporção, ou seja, ele te permite que você tenha uma nova roupagem, até para algo que você, naquele momento, solucionou um problema específico da tua demanda, né? Mas que, ao aplicá-lo sem aquela atmosfera da tensão, da defesa, né, das cobranças, né, o coordenador cobrando prazo, você tendo aquele prazo para defender, quando você reaplica, você está numa outra situação e você consegue ver, usar por outra lente, você consegue perceber outras aplicações. Então, com isso, você faz essa capacitação de uma forma transformadora, né? Ela vai ser transformadora em termos de procedimentos. Por quê? Porque a característica maior, né, da modalidade profissional, que tem, né, de promover essa articulação, essa capacitação do profissional que está no mercado de trabalho, de uma forma de ele aprender procedimentos técnico e científico, né, técnicas de processo de desenvolvimento de pesquisa, e a partir do momento que ele aprende isso, ele consegue olhar para a demanda dele e ele consegue aplicar, e aí depois ele até reaplicar, ou refazer, ou reajustar o seu próprio produto, né? Então, essa experiência prática na pesquisa, né, no procedimento, digamos, no procedimento mais acadêmico, né, de pensar, de entender que as coisas não são feitas assim, elas precisam de método, elas precisam ser registradas, permite a ele que, a cada desenvolvimento de uma nova atividade, ele aplique aquilo que ele aprendeu na sala de aula com os professores, quando ele discutiu a questão de método, né, ou técnicas que ele poderia aplicar. Ou até mesmo, como a gente fala, né, teorias que ele jamais imaginava que poderia ser, ou procedimentos de análise de alguma situação, que ele só conseguia ver com um determinado olhar, né? E que, ao estudar, ao ser capacitado dentro de um mestrado profissional, ele pode ter uma outra visão dessas várias abordagens metodológicas e de procedimentos que podem ocorrer, e ampliando isso para ele, tá bom? Uma outra coisa ainda dentro dos programas da área, né, eu acho que eu já falei sobre isso, aplicar os princípios da pesquisa nas atividades, né, seria a questão do resultado, né? Qual o resultado, então, né, desse programa profissional? Bom, o resultado ele se dá em duas formas. A legislação da CAPES ela vai estar indicando alguns tipos, né, do que seria desses
dos resultados dessa pesquisa, né? Pode ser relatório, pode ser alguma coisa, e depois a gente vai ver um pouco mais à frente essa questão. Mas, a princípio, a gente diz que os programas profissionais, eles têm, são 2 em 1, né? Por que 2 em 1? Porque ele vai ter um TCC, que vai estar descrevendo todo o processo, né, da construção, da discussão que ele teve para chegar naquele produto técnico-tecnológico. Então, estão, por meio esse produto técnico, né, por meio da inovação, das soluções de problemas, ou até mesmo no desenvolvimento de novos problemas, de novos produtos, né? Então, assim, o TCC, ele vai ser aquele desenvolvimento mesmo, né? Aquela fase inicial, aonde o aluno vai estar descrevendo tudo, de forma que outro, ao ler o seu material, consiga compreender e fazer a replicação, que é a coisa que mais se pretende em termos de soluções, dadas aí as várias demandas sociais que possam ocorrer, de usar um determinado produto com outra roupagem, em outra situação. A produção técnica, né, ela é um objeto tangível, né, ela vai ter um alto grau de novidade, que essa é uma intenção que a gente, quando imagina no PTT, ele tenha. Ele vai ser fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos, ou seja, um novo olhar que o aluno teve sobre determinado produto, sobre determinada situação, ele se deparou com uma situação, então ele percebeu outros olhares, ele vem com uma outra roupagem para aquela solução, né? E vai desenvolver tudo isso dentro digamos, né, de um procedimento ritualístico que é a pós-graduação, usando, então, soluções de problemas de empresas produtoras, né, ou a prestação de serviço à população visando aí o bem-estar social. Ele pode ser tanto para a questão da indústria, como para a questão dos serviços, ou até mesmo para essa questão da própria comunidade como um todo. A produção técnica hoje, apontada, né, pela CAPES, a CAPES, nós tínhamos uma listão, bem atrás, eu acho que Jackson e Magda vão estar lembrando, era uma lista com 1.000 e tantos produtos técnicos e tecnológicos. Bom, era coisa de você ficar doida. E aí depois houve uma juntada dessa lista, né? Houve uma comissão em 2017, 2019, mais ou menos, a CAPES monta uma comissão, essa comissão dá uma reduzida nessa lista enorme que se tinha, né? E faz uma categoria diferente. Então, você tem produtos bibliográficos, né? Aí vão estar dizendo quais são os produtos, os ativos de propriedade intelectual, vai entrar a categoria de tecnologia social, o curso e formação profissional, e ele vai estar dando uma lista de 10 documentos, né? Aliás, 10 não, vai dar uma lista de 20 e um pouquinhos documentos. A área das ciências ambientais, né, hoje, né, nesse novo documento que foi publicado em 2023, dessa lista de 23, ela vai considerar 16 tipos de produção técnica e tecnológica. Esse documento orientador de APCN, ele está disponível na área das ciências ambientais, vocês podem baixar, tem lá uma lista concisa do que seja. Vocês podem até perguntar depois do Jackson também, eu tenho certeza que ele já tem essa nossa lista. E aí vocês vão ver que na quadrenal passada eram 10, né? 10 tipos, e aí desses 10 nós ampliamos um pouco para 16, muito mais por entender que a tipologia desses nossos produtos, ela requeria que a gente fizesse esse leque maior, né? Tem uns descritores lá para vocês possam entender e até compreender até que forma que vocês vão estar olhando para esses produtos, pensando na solução dos problemas que vocês vão estar trazendo. Então, assim, a produção técnica, a princípio, não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele é o resultado, né, de algo que você encontrou, né, de uma dificuldade que você detectou, de uma janelinha dentro daquele procedimento lá do teu trabalho, que você disse assim, olha, eu acho que está faltando alguma coisa aqui, né?
E aí, quando você detecta essa produção técnica, ele vai estar, para ser muito bem avaliado, ele vai estar apoiado nesses itens aqui, que são os itens de avaliação. Então, num mestrado profissional, a gente costuma dizer o seguinte: o carro-chefe é o produto técnico-tecnológico, não é o TCC. E o produto técnico-tecnológico, ele precisa trazer claro, né, a aderência dele, se ele realmente tem uma aderência ao programa, né, qual o impacto que se espera ou que se imaginou desse produto, a sua aplicabilidade, né, ele é de difícil aplicabilidade, não, nossa, eu vou ter que aprender, sei lá, falar em outra língua para aplicar, não, né, então, assim, você tem que dizer isso, né, e é por isso que é importante o cuidado, né, que os professores orientadores devam ter com a produção técnica e tecnológica. Eu costumo dizer que quando eu vou para a banca, eu nem olho, o TCC eu até olho, né? Dou uma lida ali, aquela lida básica, mas o meu foco sempre é o produto técnico e tecnológico. É onde eu vou instigar, fazer os meus questionamentos, fazer as minhas contribuições, olhar o que pode melhorar ainda em relação àquele produto técnico e tecnológico. Por quê? Porque ele é assim, ele é a menina dos olhos de ouro, né? Aquele resultado final que vai te dar um diferencial em relação a não só o teu programa, né? O teu programa vai subir em relação ao diferencial da qualidade dos produtos que ele gera, mas o resultado, a tua capacidade de aplicar, né? De atingir mais pessoas ou te dar uma mais. Quando a gente percebe um produto técnico que vai para a estante, gente, é uma tristeza, né? Dá uma tristeza, assim, porque, nossa, o cara investiu tempo, sabe? Teve horas de pensar e o produto dele vai estar pensando para a estante, não para fora. Bom, mas o que seja aderência, né? A aderência principal é uma coisa que é extremamente importante, que alguns produtos técnicos acabam não denotando isso, é se o produto se vincula conceitualmente e na prática profissional à área de concentração e as linhas de atuação do PPG profissional, né? Depois eu acho que o Jackson vai explicar um pouquinho as linhas de atuação de vocês. Eu acho que vocês, quando entram no curso, vocês veem qual é a linha de atuação, né? A área de concentração de vocês e as linhas de atuação onde vocês podem estar desenvolvendo as atividades. Então, o produto técnico de vocês, ele tem que ter total aderência ao programa. Ele não pode ser uma coisa que, porque eu pensei assim, eu quero fazer assim. Não, ele não pode ser isso, porque esse tipo de ação, ele só prejudica, né? Então, assim, há um cuidado de você dizer lá, né, ao elaborar o seu produto técnico tecnológico, que o produto, né, gerado do resultado do TCC, né, possui aderência à área tal, à linha tal. Coloca lá, não custa nada você deixar isso muito bem claro, né? Não só para o leitor, né, mas saber que você tem de onde você veio, né? A gente costuma dizer o seguinte: a nossa aderência maior com a nossa família é mediante nossa mãe e nossos avós, né? Porque nós fazemos parte daquela família porque nós possuímos uma aderência com aquele sobrenome, né? Então é um pouco de lembrar isso. Eu sei que o exemplo pode parecer estranho para vocês, mas é para entender, porque isso dá um peso maior, não só para o programa de vocês, né? Mas também um reconhecimento de que o trabalho de vocês, ele tem uma discussão toda, né? Porque as linhas de atuação vão estar lá claras, ou seja, a própria linha de concentração do programa é importante para dizer aonde que o programa atua, de que forma que ele está atuando, quais são as linhas de pesquisa que esse programa desenvolve, quem são os professores que estão nessa linha, e vai falar de uma coisa que a gente viu lá atrás, da interdisciplinaridade, né? Porque a interdisciplinaridade de um programa, ele se dá exatamente nesse métier, da área de concentração e das linhas de atuação, ok? Tá? Se alguém tiver uma dúvida, já anota aí que daqui a pouco a gente volta para cá de novo. Bom, um outro nó que dá na cabeça do aluno
e que dá na cabeça do professor orientador e vai estourar lá na mesa do professor coordenador, né? Coitado aí do Jackson, que já deve estar cheio de fios brancos, de tanto pensar nessas questões, porque depois vocês vão ver que ele vai ter que responder. Quando vocês não dizem isso, é ele que tem que responder. E imagina só, ele está cadastrando na plataforma Sucupira 50 produtos, né? Ou 50 resultados de defesa de tese de vocês, da dissertação de vocês, onde tem o TCC e tem o produto. E depois ele ainda vai ter que fazer o seguinte, escolher, dentre dos que eles têm lá, ele e o grupo de professores, qual o que tem o maior impacto, ou seja, qual o diferencial, qual o programa, qual o produto técnico tecnológico, bam, que representa o programa, né? Então, assim, vocês precisam deixar isso muito claro, né? Seja na apresentação que vocês façam, seja numa introdução, em algo que vocês digam qual a aderência, qual o impacto, e vocês vão ver que são todos aqueles itens aonde a gente está falando sobre isso, né? Então, o que é um impacto? Relaciona-se principalmente às mudanças que o PTT vai causar ou vai gerar no ambiente em que o autor está inserido. Bom, se eu estou inserida numa escola, né, qual vai ser o impacto? É na minha sala de aula? É na minha praxe? Né? Na gestão da escola? É na minha ação com a comunidade? Ou seja, eu preciso dizer qual o impacto que eu espero, né? Então, para avaliar tal critério, é importante que eu tenha muito claro qual é a justificativa da minha criação. E aí eu volto dizendo para vocês, pessoal, por mais que possa parecer, né, aquela coisa clichê, não adianta, mas eu vou vou estudar essa caneta verde porque eu quero, né? Porque eu penso que essa caneta verde, o formato, o design dessa caneta verde não é muito legal. Não é uma justificativa banal, não é uma justificativa que ela pode até ter seus itens, né, suas nuances pessoais, né? Porque quando a gente faz a coisa com paixão, é claro que a coisa sai com muito mais ênfase, né? Sai com, você briga, você vive aquilo durante o tempo inteiro. Mas há uma necessidade de você, qual fazer a justificativa da sua criação, né? Entender que essa demanda, né? Qual a demanda que vem aquilo? O que o meu produto vai solucionar uma ação? Volto a dizer, é a minha praxe? É um processamento do meu local de trabalho? É algo que eu vejo que há uma necessidade dentro da atuação da instituição onde eu trabalho, né? Há um vácuo entre uma ação e um outro lado. Então, assim, eu vou tentar fazer uma ponte e construir isso aí. Ou seja, eu preciso entender essa demanda. E a gente costuma dizer o seguinte, né? Que nós temos as demandas sociais ou socioambientais colocadas ao todo mundo, aí em toda a população. Nós temos as demandas tecnológicas, né? Que aí também são um leque muito amplo, que você precisa só definir em qual nicho, em qual ação você vai estar desenvolvendo. E nós temos ainda aquilo que a gente chama de demanda midiática, né? O que são essas demandas midiáticas? Se vocês perceberem, e aí eu acho que os professores vão estar mais atentos a isso, eu digo que os produtos pós-pandemia, eles criaram uma linha, né, muito voltado para tecnologias ativas, né, agora são as mídias sociais, ou seja, por quê? Porque está na onda, são coisas que a gente está usando todo dia, então, assim, acaba sendo o que a gente chama de demanda midiática e não uma demanda muito mais pautada. É justo fazer? Sim, desde que você encontre um nicho para fazer a sua justificativa de criação. Entenderam? Tá? Então, assim, ele deve estar claro qual seria a aplicação desse produto. Então, o impacto, ele permite, né, avaliar em quais áreas as mudanças poderão ser efetivas. Vai ser, digamos, hipoteticamente, né? A mudança, o impacto que eu espero, né? Na mudança, na minha ação, na minha praxe enquanto professora, na minha ação enquanto técnico ou responsável por um procedimento X
na empresa, essa demanda se faz necessária por causa disso, 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 e a aplicação do produto vai se dar envolvendo a área A, B, C e D, ou seja, se eu deixar isso claro no texto, né, eu já deixo assim uma coisa bem clara, bem palatável para quem esteja olhando o teu material e para quem vai estar fazendo uso depois desse teu material, ok? Bom, a aplicabilidade. A aplicabilidade é um outro fator que né? Essa aplicabilidade ela vai estar sempre voltada entre empregar e replicar. É aquilo que eu tenho falado da agora, né? O critério, né? Qual a facilidade de eu empregar o teu produto, né? Qual a facilidade que eu, outro, que não faço parte deste programa, ao acessar, né, o repositório deste programa, vi o teu produto e falo, olha, isso aqui eu acho que eu consigo, dadas as nuances da minha necessidade, da minha demanda social, eu consigo replicar. E aí você o cara faz a tua replicação a partir do teu produto, né? E claro que ele vai ter que fazer então a justificativa dizendo que é produto pautado, né, em modelo X, né? Eu tive um aluno que ele usou a mesma concepção de jogos que foi a base do Scratch, né? Mas ele coloca lá, né? Porque ele teve um insight do trabalho do produto dele a partir de um produto de um outro colega. Então, assim, ele viu que o colega tinha andado até determinado ponto, né? E que ele conseguia avançar mais um ponto ou dois pontos em relação à aplicabilidade daquele produto. Ele fez as adequações, fez um outro tipo de uso, ampliou a visão e o uso do produto, ou seja, ele, a partir de uma ideia, ele, né, foi além mais no sentido de replicar, de gerar um novo produto a partir daquele produto. Então, assim, a aplicabilidade, ela tem que estar muito clara, né? Também, né, nesse texto inicial que você vai estar dando, vai estar falando para quem for ler ou para quem for usar o teu material. E aí a gente chega onde, né? Às vezes o próprio coordenador, né, e às vezes até o próprio autor, ele fica, né, mas inovação, o que é inovação? Eu não, sabe, eu estou usando um produto que vai resolver um problema X que eu tenho aqui, mas ele não é assim, né, não teve uma lâmpada de Aladim para fazer, né, uma nova ideia, não. Ele foi uma adequação, uma roupagem, ele foi uma ressignificação de algo, sei lá. Mas isso é importante, né? Porque a inovação, no sentido das ciências ambientais, é essa ruptura, né, com esses paradigmas dos métodos cotidianos. Se ele faz essa ruptura, se ele faz essa aplicabilidade, né, eu posso ter, né, um determinado produto que tem um formato X, mas lá dentro eu trago algo que é diferente, né, algo que vai fazer a lâmpada de Aladim brilhar. Né? Então, essa inovação ela é dada muito mais, né, quando eu tiro a mesmice da coisa, né? Quando eu olho para aquele produto e eu consigo percebê-lo de uma outra forma. Talvez o formato seja idêntico ao outro, mas ele tem um outro uso, ele ganha um novo avançar em relação ao seu uso, né, ao seu conhecimento que está contido dentro daquele formato, né? Ou seja, isso tudo, né, é o que a gente entende por inovação, né? A gente pode ainda definir como uma ação ou um ato de inovar, podendo ser uma modificação de algo já existente, é o que eu estava falando para vocês, ou de a criação de algo novo, né? Esse algo existente, sei lá, eu costumo dizer que se a gente for perguntar do povo brasileiro, o povo brasileiro, olha, é brilhante em termos de inovar procedimentos, né? E a gente que acaba dizendo que ele não tem um título, mas ele consegue contar uma história diferente a partir de elementos que você possa dar. E isso ele está inovando. Então, é um pouco disso que seria a inovação para que a gente possa entender qual o caráter que o nosso produto técnico-tecnológico tem em relação a isso, tá bom?
E aí a gente chega na complexidade. Ah, complexidade tem a ver com difícil? Não, tem a ver com diversidade de autores, tem a ver com relações e conhecimentos necessários à elaboração daquele produto, né? Tem a ver com a sinergia, com a interação de múltiplos autores, né? Com a multiplicidade de pessoas que vão usar aquele material, né? Se é só eu na minha sala de aula que vou usar o material, ele não tem complexidade nenhuma, porque eu já estou ciente disso aqui. Mas se eu, enquanto professora, vou utilizar aqui na minha sala de aula, né? Outro professor, ele consegue utilizar isso também, de repente eu crio um grupo de pessoas aplicando o mesmo produto ou usando o mesmo produto, isso me dá uma complexidade de uso, né? Se eu vou fazer um uso de um material que eu entregue para um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas vai usar em outros locais, isso também é complexidade, né? Então, a complexidade é entendida aqui como a combinação de vários conhecimentos, seja para a sua elaboração, né? Pegando aí do ponto de vista da experiência lá do mestrado do qual eu faço parte. A gente trabalha com a questão do ensino, né? Então, se eu vou pegar o conhecimento meu, né, o conhecimento de um outro colega professor, o conhecimento dos alunos que vão estar envolvidos, né? Isso, ou seja, eu já tenho ali uma combinação de diversos níveis de conhecimento ou de níveis de aplicabilidade daquele material. Então, isso gera uma complexidade. E aí, a tabela, ela só vai estar te dando se você acha que ela é muito baixa, média ou alta em relação a esse entendimento do que seja complexidade, tá bom? Bom, aí a gente chega num outro ponto. Terminamos o nosso produto. Fizemos ele bonitinho, colocamos lá todos esses critérios que estão postos para avaliação, tá lá muito lindo, muito bonitinho, tá? Se você fica, olha que coisinha fofa, né? E agora, o que eu faço? Eu vou entregar só na biblioteca da minha instituição, lá no sistema de biblioteca, lá no repositório institucional. Bom, se você vai colocar só lá, ele perde um pouco a sua visibilidade, né? E aí você tem esses outros repositórios que são colocados aí como indicativos para vocês, que são repositórios que permitem uma maior visibilidade dos produtos técnicos e tecnológicos. Você não vai colocar a tua dissertação, o teu TCC, mas você vai colocar o teu produto, né? Você pode até fazer alguma coisa do esquema de como ele foi desenvolvido ou alguma coisa muito mais palatável. Algumas desses repositórios que eu estou indicando aqui para vocês, eles inclusive aceitam o TCC e o produto técnico e tecnológico. Outros não, outros já pedem exclusivamente o produto técnico e tecnológico. Então, assim, vejam que esses repositórios, eles permitem uma amplitude, e eles servem até de base para a pesquisa de vocês, né? Vocês estão pensando num produto do tipo, sei lá, X, aí você coloca lá e vem algumas lá que você possa olhar, e eles estão também te dando, né, nesse sentido desse repositório, resguardando a tua autoria, né? Então, assim, esses depósitos, né, dos produtos, eles são cada vez mais disseminados em termos de publicação. E é claro, né, que você também pode publicar aí nos produtos bibliográficos, ou seja, nos periódicos, né, o processo da descrição, mas você nunca consegue colocar o produto, né? Você vai descrever como você fez, os procedimentos todos, a metodologia que você usou, os resultados que vieram, mas não é o produto. Então, esses locais aí que eu estou te indicando, eles servem como o local onde você vai disponibilizar o teu produto, né, para que tenha maior acesso, né, maior visibilidade e resguardando aí o teu direito autoral, tá bom? Um outro, né, potencial de registro, né, são, dependendo do tipo de material, quando vocês olharem aquela lista, então, o ISBN, o ISBN e o BSN, né, o registro de domínio, as licenças do Creative Commons, ou seja, o INPE, ou seja, também são organismos que te permitem, ou instituições que te permitem o licenciamento desses produtos, né? E aí isso te dá, você estabelece
o tipo de licença que você está permitindo ao outro para usar, e quando ele usar, ele vai ter que fazer uma licença igual, porque você já registrou a ideia primeira, tá bom? Bom, aqui, gente, é só para vocês terem uma noção de quanto que o Jackson fica de cabelo branco aí, quando ele tem que responder à plataforma Sucupira, né? Aqui tem algumas perguntas, né, que ele tem que responder. E se você não coloca lá no teu produto técnico e tecnológico, ele tem que ficar anotando, correndo atrás, ligando para você ou para o teu orientador para tentar saber. Então, você coloca lá. Olha lá, a questão da produção técnica, a demanda, né? Aquilo que a gente falou, é uma demanda espontânea, é uma demanda por concorrência, uma demanda contratada, é uma demanda social. Se você esclarecer isso, por quê? Porque você pode ter na demanda contratada uma instituição que te, né, bancou você, olha, estou te liberando para você fazer tal curso, mas eu quero que você solucione tal problema. Então, isso é uma demanda contratada, né? Então, assim, você tem que especificar esse tipo de demanda, né? Você tem que colocar o setor da sociedade beneficiada pelo impacto, né? Há uma necessidade de expressar, professores do ensino básico, não, são técnicos de contabilidade, são técnicos de enfermagem, ou, sei lá, são engenheiros de produção. Você tem que dizer, né, qual o setor da sociedade que vai se beneficiar com será beneficiada pelo impacto do teu produto, né? E tem uma lista lá, depois vocês podem pedir para ele, até para ele imprimir, para que vocês tenham noção disso, para atender até auxiliá-lo, né? Qual a abrangência do meu produto, né? A abrangência do produto. Às vezes eu faço um produto só para minha cidade. Eu nem me toco que o meu produto ele pode ter uma discussão que ele pode ser nacional, né? De repente, o produto que eu vá discutir, sei lá, a questão da discussão de segurança hídrica, de repente pode ser de interesse internacional. Então, eu posso colocar que meu produto ele tem uma abrangência regional, ele pode ter, né, uma replicabilidade nacional, e ele, sei lá, né, no sonho do meu produto, imagina lá, avançar o mundo e ter uma abrangência territorial, dada a importância do tema que eu estou trazendo na construção daquele produto. Uma outra coisa também seria a produção técnico-tecnológica. Quais os objetivos, né? Aí tem aí o que está lá, experimental, solução de um problema previamente identificado, sem um foco de aplicação inicialmente definido. Então, são itens que vocês têm que ter claro, né? Quando vocês começarem a pensar na questão do produto técnico e tecnológico de vocês. A última pergunta que eu trago aqui, que deixa o Jackson de cabelo branco, é a produção técnica e tecnológica, a área impactada pela produção. Vocês viram que lá em cima eu tenho qual setor é beneficiado pelo impacto. Aqui eu estou procurando qual a área impactada pela produção do seu produto técnico e tecnológico. Independente de vocês dizerem ou não, ele vai ter que estar colocando. Então, vocês estão vendo aí, ó, econômica, saúde, ensino, social, cultural, ambiental, científico e de aprendizagem, né? Então, se você já disser lá em cima que será a questão do ensino, ele já consegue fazer essa correlação aqui, aqui embaixo e já fazer essa resposta, tá bom? Bom, com isso, eu chego ao final desse preâmbulo, que eu vou chamar de um preâmbulo, né, para falar para vocês. Aqui é uma visão do barco que eu vim para Manaus, aliás, porque eu fui para Quari, né? Quando eu fui, eu fui de barco, então estava um céu assim azul e o rio extremamente calmo, tá vendo? Vocês conseguem ver a água plana, lisa, e esse é o movimento da água do turbilhão, ou seja, quem faz produção técnica e tecnológica está sempre nesse turbilhão, pensando em coisas que vão auxiliar não só a sua ação enquanto profissional, mas a sociedade como um todo. E aí eu agradeço o convite de estar aqui com vocês e me coloco aí à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais sobre produtos técnicos e tecnológicos. Obrigada.